Qual a sua proposta para os setores, principalmente o setor da saúde? O Michael, todos os setores da prefeitura são interligados. Eu não tenho condições de chegar e separar um do outro. Mas vamos lá, saúde. A saúde é uma coisa bem delicada, porque quando você precisa da saúde do município, você já está numa situação mais delicada da sua vida. Você não está bem, está acontecendo algum problema, você precisa daquele atendimento. Quando a gente percebe que tem o atendimento, mas não é suficiente, a gente tem que trabalhar para aumentar essa gama de atendimento que é disponibilizado. Então, o município ele tem um convênio com o hospital. Um hospital que, por sinal, muito bem equipado, bonito, bem limpo, uma coisa muito referência na região. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que estender esse convênio com o hospital. A gente não pode ficar refém de um único plantonista. A gente pode aumentar também o atendimento no mini hospital. O mini hospital ele é subutilizado. Ele é muito bem localizado e é subutilizado. Então, são coisas que têm que ser feitas administrativamente para que a saúde possa rodar de uma forma melhor e possa atender à necessidade da população num momento tão carente, tão delicado da sua vida, do seu momento. Nós temos uma intenção de, se eleitos, chegar e conversar com o setor de emergência para rever os protocolos de atendimento. É inadmissível que a gente precise de um atendimento de emergência e seja obrigado a ligar, a ligação cai em Franca, depois ela retorna para Orlândia. Depois desse retorno para Orlândia, eles vão checar essa informação, se é verídica, e depois fazer o atendimento de emergência. Isso aí é algo que tem que ser repensado. 1 minuto salva uma vida. Então, nós temos que agilizar isso, nós temos que colocar alguma coisa em prática para fazer isso. E o gestor público tem a obrigação de conduzir essa situação. Então, um monte de coisas dentro da saúde que pode ser melhorada. Nós não podemos deixar um centro odontológico, por exemplo, você entrar dentro do centro odontológico e você olhar para o teto, está mofado, está com infiltrações. Tem que ter um sistema de autorreparo, onde o gestor, onde o responsável por aquele setor, ele faz a solicitação direto de reparo de pequenos reparos naquele órgão, para não deixar deteriorar. Nós temos uma farmácia popular, onde a pessoa fica lá um tempo grande esperando o fornecimento de medicamento, onde esse medicamento poderia ser entregue em casa. A pessoa tem um cadastro, ela faz uso de medicamento contínuo. Então, é a coisa mais simples que tem, gente. Se está lá cadastrado para o munícipe receber aquele medicamento, é de fornecimento contínuo, que um dia que seja para vencer o fornecimento, que a pessoa vá lá entregar. Entendeu? E aí nós temos que colocar assistência social para trabalhar. Nós temos que colocar uma farmácia popular mais dinâmica. Então, é o medicamento em casa. É um programa de remédio em casa. Nós não podemos só pensar num médico da família visitando 100% dos munícipes, se a gente não faz um atendimento junto com a assistência social, porque se o médico detectar algum problema, ele tenha como acionar a assistência social para também auxiliar na solução desse problema. Às vezes não é só um problema médico, outros problemas que acarretam problemas médicos. Então, é toda uma gama de conduta que tem que ser adotada para sanar esses problemas. É possível? É possível sim. Com vontade, com trabalho, com dedicação, com amor ao município e aos munícipes. Tá? Essa forma, trabalhando dessa forma, a gente consegue fazer algo. Weber, e para o setor da educação, qual que são as suas propostas? Michael, eu não consigo ver educação de base sem ser em período integral. A educação, ela tem que ser baseada em período integral. Tem um programa do governo federal vindo aí, já está aberto, de uma colocação de uma creche, ela não pode ser um depósito de criança.
ela tem que funcionar como o início de uma alfabetização. A criança ela tem que se sentir acolhida num ambiente em que ela se desenvolva culturalmente, emocionalmente, tá? E na parte da educação, ela tem que brincar com o lápis, ela já tem que brincar com o desenho, ela tem que aprender a gostar de estudar, porque a educação salva vidas, transforma vidas. Então, nós temos que implantar isso dentro do município da cidade de Orlândia. Escola em tempo integral, nós temos que... Poxa, eu tenho a escola padrão da cidade de Orlândia, fundação da cidade de Orlândia, está fechada porque está caindo. Que absurdo que é esse? A gente não pode aceitar isso passivamente. A gente tem que trabalhar para isso. A gente tem que lutar para que isso não aconteça. A gente tem que colocar nossos jovens dentro da escola para que eles estudem em período integral, para que no período da tarde que seja feito reforço, tenha atividades esportivas, integrar saúde, integrar tratamento bucal dentro das escolas. Eu sou da época que a gente fazia bochecho na escola para prevenção dentária. Por que não voltar? Entendeu? Então, tem certas coisas que podem ser colocadas. Isso daí, gente, não é gasto. Gestor público que pensa que investimento em educação e saúde é gasto, esse gestor não serve para ser gestor público. Tá? Educação, saúde, cultura, isso não é gasto, isso é investimento. Porque a partir do momento que o município coloca dinheiro nesses itens, ele deixa de gastar lá na frente com doença, com criminalidade, e a gente passa a ter um orgulho maior do nosso município. Então, a educação tem que ser fator fundamental, e ela também tem que trabalhar em conjunto. Eu não posso chegar e colocar um jovem só na escola e falar, você vai estudar aí. Não. Aí vem lá uma proposta do meu vice, o professor Justino. Ele, espontaneamente, sem gasto, sem pedir nada, além de um custo, uma contribuição só para custos, ele abriu cursinhos para jovens da cidade de Orlândia, para poder ter uma possibilidade melhor, para poder prestar um vestibular para a faculdade, para prestar um vestibular para a ETEC. Então, nós temos que trazer o Pronatec, temos que trazer outros programas de estudo dentro da cidade de Orlândia, para incentivar nossos jovens. Temos que fazer convênios com as faculdades, para que os nossos jovens tenham possibilidades de ingressar com maior facilidade, com um custo menor. Então, tudo isso pode ser feito, tudo isso deve ser feito. A gente não pode barrar na educação e deixar a supervisão, as escolas sem supervisão. O ensino, ele passa pelo professor. Se a gente não tiver um professor valorizado, se a gente não tiver um professor qualificado, tá? E com programas de avaliação, tanto para o aluno quanto para o professor, recompensando tanto o aluno quanto o professor, nós não vamos nunca sair dessa mesmice. Educação é um investimento de longo prazo que a gente precisa fazer. Passa pelo professor, passa pela estrutura da escola, que a gente tem que ter uma boa estrutura na escola. Tá? Então, primeiro, vamos qualificar o professor, vamos dar cursos de incentivo para o professor, vamos dar condições de sala de aula, porque é impossível um professor lidar com 40 alunos dentro de uma sala de aula. Ele tem que ter uma carga de alunos e horário compatível com um bom trabalho que a gente vai exigir. Então, tudo é uma recíproca. Eu não posso exigir de um lado sem dar uma contrapartida para que aquela pessoa desempenhe aquela função de acordo com o que a gente exige, com o que um município precisa. Tá? Então, o professor ele tem que ser valorizado, a escola tem que ser humanizada. A escola não pode ser um prédio frio que recebe crianças num período de hora tal a hora tal, terminou, eles vão embora. Tem que integrar, tem que humanizar essa situação. E isso tudo passa por um monte de setores, passa principalmente também por supervisão, porque eu tenho informações de que não existe supervisão, as escolas, o ensino do município, fica a Deus dará. Isso não pode, tá? Isso não pode, tem que ter um acompanhamento.
Ô candidato, e para o setor de segurança pública aqui do nosso município, quais são as suas ideias e propostas caso eleito? Olha, foi feito colocação de câmeras na cidade, eu acho que isso tem que ser ampliado, tá? Mas também a polícia civil, a militar e a guarda municipal não podem trabalhar isoladamente. E tem que ter uma integração nesse trabalho. E elas trabalhando integrada, melhora o serviço para os três, melhora a prestação do serviço para o município, tá? E a gente tem aquela sensação de melhor segurança. Então, a segurança, gente, passa por uma série de fatores, mas de imediato a gente tem que cuidar disso. A gente não pode deixar a guarda municipal, a polícia civil e a polícia militar trabalhar isoladamente. Tem que existir uma integração e isso não é difícil fazer. Basta sentar, conversar, vamos traçar metas, traçar objetivos. Objetivo conjunto, todo mundo mora na cidade. A cidade de Orlândia é de todos os munícipes. Então, a gente precisa de resultados. Esses resultados têm que ser exigidos e isso só pode ser exigido com pessoas, tá? Cuidando bem de pessoas e equacionando todo um sistema de trabalho. Tá? Então, aumento do sistema de câmeras, melhoria do setor de fiscalização junto às câmeras, uma integração das polícias, isso tudo pode ser visto e revisto, e vai ser. Ô candidato, sobre a área social aqui do município de Orlândia, quais são as suas propostas e ideias? O que eu falei já para vocês, não existe uma área social independente da área da saúde, da educação, todos têm que trabalhar integrado. Tá? Eu não tenho como cobrar, eu não tenho como ter um resultado, um bom resultado de um médico da família, se eu não tenho uma assistência social acompanhando. Se é detectado algum problema numa residência, num lar de um orlandino, a assistência social tem que agir junto para que a gente possa ajudar dentro do possível que o município precisa. E isso pode ser feito. Se o médico da família ele trabalha isoladamente, ele não vai surtir o resultado que a gente espera. Tá? Se a criança na escola ela tem algum problema de estrutura familiar, ela tem que ser atendida em separado, ela tem que ser ouvida, a família tem que ser assistida. E a assistência social, ela vai estar aí para isso, tem que ser cobrada para isso. Nós temos na cidade de Orlândia inúmeras instituições, Rotary, Lions, Projeto Vitória, o Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça e tantos outros, que auxiliam o poder público nessa gestão social. Então, gente, por que não trabalhar junto? Por que não trazer essas pessoas para participar do município? Se todos eles fizerem isolado, o resultado é 10. Mas se todos trabalharem em conjunto, o resultado pode chegar a 1000. É esse resultado que a gente quer. A gente quer extrair o máximo possível de tudo que a gente pode tirar dentro do município. Então, vamos trazer essas entidades, vamos trazer a assistência social a um trabalho conjunto dentro da prefeitura e vamos levar resultado ao município, vamos levar resultado às famílias de Orlândia. Ô candidato, e para a área de infraestrutura e zeladoria pública da nossa cidade, o que você pretende fazer? Tem um programa que a gente quer implantar de benfeitoria, de reparos automáticos. Ou seja, como é que seria esse programa? O responsável pelo setor, pela área, ele entraria dentro de um programa criado, integrado com a prefeitura, tá? E solicitaria pequenos e médios reparos a serem executados. Reparo num telhado, limpeza de calha, troca de torneiras, pequenos e médios reparos. Esse programa automaticamente casa com o sistema da prefeitura para liberação de recursos, aqueles pequenos recursos de pequena monta, para que seja feito esses reparos. Tá? Isso a gente democratiza
o recurso que a gente tem. E a gente viabiliza aquilo para a necessidade real daquele órgão. Infraestrutura. Eu tenho que ter todas as ruas da cidade devidamente identificadas e sinalizadas. Eu não posso chegar e manter um programa esporádico de pavimentação e recap na cidade de Orlândia. Isso tem que ser permanente. Tem que ser trabalho permanente. Eu não posso fazer recap da cidade de Orlândia só em época de eleição. Isso tem que ser permanente, isso tem que ser coisa do dia a dia. É o cuidado com a nossa casa. A cidade de Orlândia é a nossa casa. Nós temos que cuidar bem dela. Então, a infraestrutura tem que ser trabalhada dessa forma. A forma que eu acho, que eu tenho certeza de trabalhar junto com a infraestrutura é de uma forma integrada. Tá? Eu não vejo isso isolado. Isso tem que ser feito de uma forma eficiente. Falta eficiência e falta vontade. Falta vontade de fazer isso.